Nós temos que abolir das nossas vidas os sintomas da religiosidade que nós herdamos do catolicismo nesta nação. Nós temos que tirar esta fé espúria, temos que tirar esta religiosidade farisaica, cancerígena, que temos produzido pela tradição religiosa dessa nação. Cristão é outra coisa, é outro patamar, é outra atividade, é mudança de caráter, de comportamento, de subjetividade. É Cristo chamado de vida, saúde, adentrando, se introjetando na nossa alma. É a gente equilibrando as nossas emoções, é a gente equilibrando a nossa personalidade, equilibrando o nosso caráter, é a gente equilibrando a nossa forma de ser social, material e espiritual. Não existe salvação sem mudança. Nós precisamos entender isto, e que precisamos nos alimentar de Cristo para ter saúde. A maioria dos problemas que estão inseridos no ser humano é a ausência total de Cristo. Existe uma distância muito grande entre religioso e cristão. As pessoas podem até afirmar-se ser evangélico, mas se você é evangélico, mas não tem a fonte do evangelho que é Cristo, e nada é a mesma coisa. O ser humano, sem condição de se redimir da queda, sozinho, precisa de Cristo, da sua morte, no meu e no seu lugar, para mim e para nos salvar do pecado, da perdição eterna. Nós precisamos entender isto. É o que Isaías está escrevendo, dizendo em capítulo 53 e 6. Veja o que diz o profeta messiânico: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Você pode ter uma noção de que é um rebanho de ovelha? Ovelha tem pelo seu caráter o hábito de andar juntinho, mas de repente uma se perde nos pedregais, nos morros, e vai sofrer. É preciso o pastor ir atrás. E Isaías faz essa metáfora, dizendo que nós éramos o rebanho de Deus, mas estávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho, isto é, cada um fazia a sua própria vontade e criava seus próprios cultos, seus próprios deuses. Mas o Senhor, o Criador, o Eterno, fez ser colocado nos ombros do seu Filho a nossa rebeldia, a nossa desobediência, que ele chama de iniquidade. Foi colocado sobre ele. Ele tomou a nossa rebeldia, a nossa desobediência, a nossa condenação, a nossa perdição. Levou sobre si. Trouxe-nos de volta para o rebanho, trouxe-nos de volta para o caminho certo. Gente, nos tirou do abismo, nos colocou no lugar seguro, nos tirou do perigo, nos colocou no abrigo da espiritualidade, nos tirou das mãos de Satanás, colocou no seu regaço, glorificado seja o Senhor, tirou a sujeira que tínhamos e colocou a limpeza. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos ser gratos a Deus por isso, precisamos ter consciência disto, do contrário estamos perdidos. Então, a partir da sua morte e ressurreição, desponta no horizonte da eternidade uma nova perspectiva de vida. Para quem? Para todo aquele que o reconhece e confessa como Senhor e Salvador, pondo a fé neste sacrifício. Não pense que o Senhor vai te salvar com a sua omissão. Você precisa confessar uma confissão. Você pode dizer, não precisa disso, mas você confessa a sua doença ao médico. Você confessa seu sentimento afetivo a um filho, a mulher, ao marido. Se você está com um problema psicossomático e vai ao psiquiatra, vai ao psicanalista, vai ao psicólogo, você confessa. É uma confissão. Os profissionais da área de recursos de ciências humanas ficam calados no seu divã esperando você pôr para fora o que te dá nó, o que te atribula. Isso é uma confissão.
Nós precisamos fazer essa confissão a Cristo. Eu te confesso, Senhor, que errei, que pequei. Eu te confesso que eu não te conhecia. Eu te confesso que estava nas trevas. Eu te confesso que eu não sabia. Eu te confesso que eu era ignorante. Mas agora a luz raiou e eu quero te confessar dizendo: eu quero andar contigo. Eu quero que tu esteja me gerenciando. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isso. Quero confessar que reconheço que morreste por mim. É isto que todo ser humano, independente de evangélico, não precisa fazer. Agora, todos que fizeram essa confissão, é impossível não mudar. Se não muda, é porque a confissão não foi feita. Sua morte nos dá acesso ao Pai. O que é que isto representa, irmãos? Representa um caminho, representa acessibilidade, representa que agora eu tenho acesso ao Criador, ao Deus eterno, ao Pai das luzes, aquele que é digno de todo louvor e de toda honra, aquele que não tem sombra nem variação, aquele que não há outro Deus além dele. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Leiamos. Porque há um só Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Versículo 6. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, pagando os nossos pecados, para servir de testemunho a seu tempo. O mundo dos espíritos sabem que ele nos comprou. O mundo espiritual da negritude, das trevas, sabe que a duplicata foi rasgada. A nossa dívida com o pecado, com o inimigo, com as trevas, não existe mais. Se você não consegue ser consciente, se você não consegue ser grato, se você não conhece, não entende isto, é lamentável. Por que que na vida horizontal aqui, administrativa, a gente fica grato por alguém quebrar o galho da gente? Faz de conta que você está numa estrada a 120 por hora e o pneu fura. À noite, estrada perigosa, escura, sem nenhuma localização de energia, sem nenhuma residência, e você está sozinho, exposto ao perigo. Aparece um carro que com muita coragem resolve parar e te socorrer. O motorista do carro está apressado porque tem compromisso, tem horário, mas ele reconhece que você está exposto e te ajuda. Abre a mala do carro, vai lá, tira o pneu, fica molhado de suor, se esforça. Quando termina, diz: pronto, companheiro, sai daqui, vá-se embora que aqui é perigoso. O que é que você faz? Qual é o seu nome? Seu telefone? Você vai contar para todo mundo o que aconteceu. Você vai ligar no outro dia, você vai ficar com aquele telefone: rapaz, como é que pode? Você vai se tornar amigo dessa pessoa, você vai ser grato a ela. Sim ou não? Sim. Você nunca mais vai esquecer. Talvez aquela pessoa até diga assim: olha, eu parei aqui para te ajudar, porque você não imagina como esse local é perigoso. Você nunca mais vai esquecer. Agora, se você esquece e não agradece, pelo amor de Deus, você está bom de morrer. Você não é humano. A Bíblia nos diz, através de Isaías, que nós estávamos no abismo. Estas ovelhas que estavam indo desviados do caminho, iam para o abismo, iam cair. Esse bom pastor, quando Isaías escreve isso, era Isaías usado pelo Espírito de Deus, tendo uma visão do Oriente, dos morros, das montanhas, das escarpas, das serras, onde as ovelhas saíam para pastar, e o rebanho voltava, e de repente tinha um que se perdia, o pastor ia atrás, e puxava com a sua vara de pastor, do abismo, já para cair e morrer. Como é que essa ovelha não é grata a ele? No reino de Deus nós somos tratados como ovelhas. Todos nós estávamos para cair no abismo, e a vida não ia acabar no abismo. Ali para frente nós iríamos para a tormenta eterna, como diz o Apocalipse. O Senhor chegou na hora que não tínhamos mais nem força para lutar, para viver. O Senhor nos resgatou da morte espiritual e nos trouxe para estar nas regiões celestiais. Meu Deus do céu!
Aí isto chama-se salvação. E Paulo está dizendo que somente Cristo é esse caminho. No capítulo 59 do profeta Isaías, versículo 2, afirma que é o pecado que nos separa de Deus. Coloque aí Isaías 52. É o pecado que nos separa de Deus. Porém é em Jesus Cristo que podemos reatar nossa comunhão com Deus. Olha o que diz o profeta: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, as vossas rebeldias, desobediências, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Gente, o produto que nos separa de Deus é o pecado. A mercadoria que nos separa da salvação, da paz, da espiritualidade é o pecado. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada. Mas talvez você tenha o pior pecado da sua vida, que é a idolatria. A idolatria é o desvio do caráter da espiritualidade. É quando eu permito ter um altar dentro de mim e eu adoro outro Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser a vaidade, pode ser a ostentação, pode ser um carro, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Aquilo que eu coloco entre eu e Deus é a idolatria. Este é o pior pecado que existe, porque é um desacato, é um desrespeito, é eu diminuindo Deus. É eu dizendo que não preciso dele, quando na realidade eu sou cria dele. Eu dependo dele. Nós precisamos entender isso, gente. Não existe outro meio para se chegar a Deus a não ser Cristo. Corroborando com Isaías 59:2, veja o que diz João 14:6. Todos nós sabemos o que diz João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele fecha a questão dizendo: ninguém, irmãos, é ninguém, irmão. Pode ser os papas, os pastores, os bispos, as apóstolas, que não existe na Bíblia, mas está cheio. Pode ser todo tipo de liderança espiritual no mundo. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus, até porque não tem outro caminho. Você vai chegar lá por onde? Jesus, quando chega após o nascimento, encarnado em Maria, a virgem, e ele começa o seu ministério, ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores. Quem foram os que vieram antes de Cristo? Os deuses da filosofia, do panteão romano e grego, os deuses chineses, indianos. Toda essa idolatria que há no mundo antes de Cristo, o Senhor diz: estão todos errados. Quem mandou procurar outro caminho? Tinham que esperar a minha chegada. Isaías diz no capítulo 6, depois no capítulo 9: a luz raiou nas trevas. A chegada de Cristo na terra é a luz de Deus para alumiar o homem e indicar o caminho da salvação. Em segundo lugar, ele foi o nosso substituto para termos acesso às promessas. E isto aqui nos relembra. Nós estamos lembrando isto. Põe aí Gálatas 3, 13 e 14. Veja o que diz Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou dar uma explicação aí dentro. A Bíblia diz que a cruz era a arma de maldição. Só morria na cruz o maldito. E ele se fez maldição. A cruz perdeu a sua violência com o corpo de Cristo. Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas desobediências. Cristo na cruz, maldição. Cristo vencendo a cruz, sinal de vitória. Cristo pregado na cruz, maldição. Cristo descido da cruz, cruz agora é símbolo de vitória, não é mais símbolo de maldição. Às vezes as igrejas colocam o símbolo, a cruz vazia, porque a cruz deixou de ser uma arma maldita. O Senhor levou sobre si os seus ombros a maldição de todos nós. Aquilo que era para ser maldito, Ele disse: me dá aqui, agora eu vou fazer bendito. Como? Com a minha vida eu vou morrer, vou ser amaldiçoado, a morte vai me amaldiçoar, eu vou ressurgir com 3 dias, e a maldição perderá o valor, será anulada.
Nós estamos livres, irmãos, da maldição. Aí Paulo diz: Cristo nos tirou, foi nos buscar na maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse a nós por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Presta atenção: a cruz impedia que a gente se aproximasse da bênção e da promessa. A bênção impedia que a gente chegasse à salvação, era um obstáculo. Cristo sobe nela, anula o veneno dela, ressuscita, derrota ela e diz: agora as bênçãos estão comigo. A promessa que eu fiz a Abraão dele ser uma grande nação está comigo. Eu agora vou distribuir a quem eu quero, porque eu sou maior do que o inferno, maior do que a maldição, maior do que a cruz. O teu Cristo nos fez seres abençoados. Presta atenção, nós somos abençoados. Tem promessas para cada um de nós. Cristo foi o canal para que a bênção de Abraão escoasse para nós os gentios. Que bênção! Salvação, santificação, justificação, regeneração, Espírito Santo, promessas materiais. Gente, pelo amor de Deus, parem de ser derrotados, cresçam, abram a mente para entender quem somos nós. Abram a mente. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, nos faz celebrar nossa fuga do mundo. Põe Êxodo 12 aí para a gente ver uma coisa interessante. Êxodo 12, veja o que diz: e falou-se a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só com seu vizinho. 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, representando Cristo. 6: e guardareis até o 10º dia, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. 7: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que eu comerem. O que é esse fato? Uma fuga. Deus estava dizendo para Moisés: prepara este ritual, porque vocês irão sair do Egito, símbolo de pecado, símbolo de trevas, símbolo de maldição, símbolo de perdição, símbolo de derrota. Agora vocês não podem sair sem um sinal. Vocês precisam diferenciar a casa de vocês com a casa dos egípcios. A casa dos egípcios não terá sangue, mas a de vocês, sim. Este sangue é o símbolo de vida, porque à meia-noite eu vou liberar o anjo da morte para matar todos os primogênitos. E na casa que ele chegar e não tiver a marca deste sangue, morrerá gente. Mas na casa que ele passar e olhar para o umbral da porta e tiver a marca do sangue, ninguém morrerá. E depois que ele passar e todas as casas chorarem que não tem a marca do sangue, pegue o beco, não olhe nem para trás. É a saída do mundo, do Egito, da derrota, da opressão, do sofrimento, da escravatura. Vão-se embora e deixe ele chorando para trás. Exatamente o que aconteceu. Da casa de Faraó até o ninho, onde tinha os pintinhos nascendo, morreram todos os primeiros filhos. Mas na casa dos israelitas, dos judeus, que o anjo da morte chegava e via pintada de sangue, passava por cima. Páscoa, passar por cima, não atingir. Nunca mais venham para cá, vão embora. É isso que Jesus fez conosco. Olha o que está escrito em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ele na luz está, o Evangelho, temos comunhão uns com os outros, a igreja.
E o sangue de Jesus Cristo, que é a essência da salvação, nos purifica de todo pecado, nos dá vida. O salário do pecado é a morte. O Senhor está dizendo: não volte para lá. Vocês já fugiram do mundo, não voltem para lá. Deixe isso para lá, abandone totalmente. Assim como a Páscoa era festejada todo ano na tradição judaica, lá eles comemoravam a praga final do Egito. Qual era a praga final? A morte dos primogênitos. O Senhor morreu como primogênito de todas as criaturas para nos salvar, irmão. Nos tirou da praga, da perdição, da praga do Egito. Nos tirou da escravatura do pecado. O que é que Ele quer agora da gente? Liberdade. Que liberdade? Eu não preciso ser escravo de nada deste mundo. Nós só podemos ser livres, irmão, quando a gente não é escravo do mundo. Nós só somos livres, irmãos, quando nada do mundo nos oprime, nos escraviza. Nós só somos livres, irmão, quando a nossa alma, o nosso caráter está completamente submisso à vontade de Deus. É isso que Paulo escreveu em Gálatas 5:1. Coloca aí, por favor, para terminar, Gálatas 5:1. Que diz assim, Gálatas 5:1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Por favor, não tornem a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem para lá. Vocês já fugiram. Se fugiram, era lugar de opressão. O Egito é lugar de opressão. Oprime com o cigarro, oprime com a pornografia, oprime com a vaidade, oprime com a ostentação, oprime com tantas coisas fúteis. O Senhor diz: não voltem para lá, sejam livres. As pessoas pensam que nós somos tristes. Ontem eu fui celebrar um casamento muito chique aqui em Fortaleza, no hotel mais caro desta cidade. E somente a moça era evangélica. Família rica, milionária. E eu disse: como é que vai ser isso, Senhor? Segundo eu ouvi falar, a família queria um padre. Ela disse: não, vai ser o pastor. Depois disseram uma bebidazinha, nada de bebida. Depois disseram assim, uma musicazinha, não, só canções evangélicas. Irmãos, eu saí ontem muito crente dali, irmãos. Aquela menina pegou o microfone: não quero falar, pastor. Sou a nata da sociedade de Fortaleza. Milionários. E ela sozinha, filha única, só ela de evangélica. Pegou o microfone e disse: eu amo o meu Senhor, eu devo tudo ao meu Cristo. E pregou o evangelho para aquelas pessoas. Perderam força, no bom sentido, de querer impor o que eles queriam. Não, aqui não. É o meu pastor, música evangélica e nada de bebida. Que ensino aquela moça deu a muitos evangélicos que me chamam para celebrar casamento e tem até forró. Família crente de noiva e família crente de noiva. Tem bebida, tem forró, só falta cachorrada. O Senhor disse: saiam daí. A maldição eu já quebrei, não volte para a maldição novamente. Nós precisamos entender esta verdade. Sejam mais decididos, tenham atitude. Quando o crente tem atitude, as trevas não apagam a sua luz. Agora, quando o crente tem atitude, a luz apaga as trevas. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda esta verdade. Nós já saímos de lá para a liberdade. Põe aí Efésios 1:7. Efésios 1:7. Veja o que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Gente, compreendam isso, pelo amor de Deus. Vivam a vida espiritual em outro patamar, sejam diferentes. Encerro com Romanos 6:14. Veja o que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, já que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos abençoados debaixo da graça de Deus. Nada pode nos derrotar. Glorificado seja o Senhor para sempre.